Então é assim, eu falei na aula passada que o fator determinante para cantar afinado é cantar no tom. Né? Todo mundo quer que você cante no tom. Mas o tom eu tenho que lembrar que é uma escala. Não é isso? Aliás, talvez algo que eu não falei ainda. De onde eu tiro os acordes? Quando eu estou tocando, né? Alguém está tocando para você, o professor, por exemplo, na aula lá de canto, né? Ele está cantando e está tocando os acordes. De onde ele tira esses acordes para dar certo? Como é que dá certo sempre? Voltando. Da escala. Só pode ser da escala. Hã? Não é? Como é que, ó, a regrinha? Ele vai tirar os acordes tocando a escala de 3 em 3 notas. No teclado, se a gente tocar isso no Dó, fica muito simples de entender, né? Porque é só tocar. Como que faz assim para achar acorde? Tem uma... Então, é esse mesmo, tem uma fórmula. Eu vou colocar uma fórmula simples e aos poucos eu vou complicando. Tá? Então, a fórmula simples. Primeira coisa, toca-se a escala do tom e aí a gente começa, por facilidade técnica, né, como a gente está aprendendo a tocar teclado, a gente toca a escala do Dó, que é a escala com as teclas brancas. E toca as teclas brancas de 3 em 3, grupinhos de 3 em 3. E eu toquei? Eu toquei a escala de 3 em 3 notas. Só que, quando a gente toca uma música, a gente tem alguns acordes que são mais determinantes que outros na música. Um acorde que é muito determinante é o primeiro acorde da escala. Então, por exemplo, se a escala do Dó é o tom, o acorde do Dó é o acorde número 1 da escala. E aí eu estou colocando números romanos para diferenciar o número arábico da escala que eu estou usando como referência. Né? Porque qual que é a ideia aqui? Por exemplo, se o 1 aqui, o primeiro nota da escala, é o Lá, esse vai ser o acorde do Lá. E é um acorde maior. Aí vocês lembram do acorde maior da aula passada, né? Que eu peguei os 3 sons da escala. Aí eu fiz uma regrinha simples, ó. Aqui eu estou pulando 3 teclas. E aqui eu estou pulando 2. Não é isso? Então, qual seria o exercício? Eu até fiz esse exercício, né, semana passada. Primeiro a gente aprende a tocar os acordes maiores e menores. Né, qualquer tom. Aí eu falei, ó, se você não souber nada, não sabe montar um acorde. Você põe pelo menos a nota, o dedo na nota correspondente. Então, olha, eu quero Fá sustenido. Pulo 3 teclas, já achei outra nota. Pulo mais 2, achei o acorde. Tá? Isso aqui é a fórmula para a gente pegar um acorde maior. Só um segundinho, tá? Se a gente pegar esse acorde maior a partir do 5º grau da escala, então, por exemplo, olha só. Se a música está em Dó, o que é o 5º grau? Dó é o primeiro. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tudo bem? Se eu vou tocar, por exemplo, uma música muito simples, assim, folclórica, né? Com esses 2 acordes, o 1 e o 5 da escala, eu harmonizo. Eu consigo fazer um discurso harmônico. Né? Vamos supor que agora fosse em Lá. Se o meu 1 é o Lá, quem que é o 5? Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Peraí. De novo.
vamos supor que o meu tom agora fosse o Sol. O que é o símbolo? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Eita. Vai. Tá? Mais um tom só. Fá. Vamos supor que o meu 1 é o Fá. Vou ter um acorde aqui, Fá. Quem que é o símbolo? Dó. Lá, Si. Não, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá certo? E assim por diante, percebe? Que o que importa, olha só, por isso que eu não gosto muito de escrever o nome das notas. Porque se você pega uma fórmula, você consegue aplicar para todos os tons. Né? Então, por exemplo, se o meu for o Dó sustenido, o meu 5 vai ser o Sol sustenido. Né? E assim por diante. Eu faço essa relação também com as outras notas com acidentes, memórias, sustenidas. Tá? E aí, o que acontece? Por exemplo, vocês já viram quando que o cara vai... Já desse exemplo da aula teórica, né? Porque vai lá o cantor na televisão, o cara vai cantar um playback. Né? Vai fazer um playback. Aí lá para as tantas acabou o playback, a música de lançamento, sei lá do que, de disco, alguma coisa assim. E o pessoal canta, mas eu quero um hit. Né? E o cara não está com o playback do hit. Aí ele tem uma bandinha no programa, ele começa a cantar a capela e a banda vai atrás e dá certo. Por que dá certo? Porque eles vão pegar mais ou menos o tom que ele está cantando. E uma vez que eu peguei o tom, eu peguei a escala. E uma vez que eu peguei a escala, eu já peguei os acordes. Tá? E aí eu pego o primeiro acorde e o quinto acorde. Eu já acho mais ou menos o discurso musical. Aí eu vou falar um pouquinho teoricamente o que é o discurso musical. O discurso musical, eu tenho um discurso melódico, que é pela escala, e um discurso harmônico, né? Canção. A melodia acompanhada dos acordes. Né? Se você tem um discurso tonal, que é a música envolvida aqui, né? Em cima do tom, eu tenho uma escala de referência e mais. Eu tenho um tipo de discurso que eu crio expectativas. Isso é muito importante sacar. O tipo de música que a gente está fazendo aqui. O que é expectativas? Eu preciso de contraste entre acordes. Para a coisa soar interessante. Por que eu estou falando isso? Porque você pega a música indiana, sei lá, já ouviram música indiana? Exemplo, cítara? Já viu? O que é a cítara? Ela tem uma nota pedal. O que é a nota pedal? É uma nota que fica soando. Uma nota pedal. Espera um pouquinho, deixa eu ver um outro som aqui. Nossa, como é que muda o som aqui?
faz sai daquilo. Na música tonal, não é assim. Tá? Isso aqui é um exemplo de música modal. Tipo, tem um modo, um outro jeito de eu me referir a uma escala, um modo, e são as notas do modo que são dispostas de outro jeito, que eu não tenho discurso harmônico tonal. No discurso harmônico tonal, vou dar um som de novo aqui. Então, no discurso tonal, eu tenho contraste, né? Para tocar qualquer música, tendo o contraste básico. Pelo menos que eu
dar uma cara e o ouvinte ele reconhecer o discurso tonal, né? Harmônico tonal na escala. Okay? Então, o que eu estava fazendo com ele na outra aula? Agora fazer com vocês. Vocês já cantam, vocês fazem aula com Wagner, as duas? Vocês já cantam alguma coisa com Wagner? Porque o Wagner fica algum tempo, às vezes, com os alunos só fazendo exercício para achar a voz. Vocês já passaram dessa fase? Acho que é um pouquinho. Então, que música que vocês cantam? Ah, variadas. Não, uma só. Cada dia uma, e nem consegue cantar. Não, eu quero pegar o tom da música que você canta. Uma música que você cante, aí você me mostra, eu acho o tom da música e aplico isso aqui na prática, como eu fiz com a música dele. Não, pega uma só pra mim. Fala qualquer música, então, vai, pronto. Aquela que cantou aquela luz dos seus olhos. Pela luz dos olhos seus, acho. Sabe? Pela luz dos seus olhos. Tá. Vinícius de Moraes. Pela luz dos olhos teus. Você canta nesse tom? Eu nunca cantei. Não cantou? Você falou qualquer uma. Eu tentei essa, não deu certo. Ah, não deu certo? O que não deu certo? Você canta. Não, peraí, mas o que não deu certo? Não. Ela não lembrava da música. Aí A a gente letra. lembrava A letra da também. E qual que deu certo? Nenhuma ainda na primeira série. Porque foram poucas aulas, aí ela já ficou mais tentando. Ela já não Então mais. canta ou fala a sua música. Qual que é o nome mesmo? Eu não lembro. Velha Infância. Canta aí. Que tom? Você sabe o tom da música? Eu nem... Não, você toca não. Mas não, eu pegar um playback. E playback? Que vida! Você tem playback aí? Não, eu não sei se eu baixei, mas. Eu trouxe o tablet, olha, para o pessoal falar e eu achar aqui. Tá. Põe aí playback da Velha Infância. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Então vamos lá. Tribalista. Ah, tem playback? Tem. E quem fez o playback? Não sei, eu achei meu YouTube, me ajudou bastante. Olha o nome da música. Velha Infância. É aquela você assim. Ok, então vamos fazer com essa, tá? Mas na aula que eu vou pegar essa música como base, só para eu aplicar o que eu estou falando aqui, tá? Karaokê, é isso? Eu coloquei playback na infância, apareceu tribalistas, karaokê. É isso, karaokê? Qualquer karaokê, porque cada um pode estar no tom. Aí tem uma figurinha. Esse Esse mesmo. Então pronto. Aí você canta nesse tom, né? Essa? Já achou? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que saber dessa música. Assim, para aplicar o que eu expliquei aqui, né? Peraí. Você vai desse lado. Pode deixar aí, não. Tá bom. Obrigado. É a mesma escala que você estava cantando outra música, né? A escala do maior, né? Só que aí o que acontece essa música aí, né? Ela é menor. Mas não tem importância. Só assim, falando bem por alto, só para conseguir fazer a aula hoje em cima da música que é menor, tá? É a mesma escala, só que começa a partir do sexto grau, né? Então, por exemplo, a escala é o Lá maior. É bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou tocando a mesma escala do Lá a partir do Fá sustenido, que é o sexto grau, né? Entendeu? Lá, Si, Mas isso Dó, é da música, né? Ré, Mi, Fá, tá? É que o 1 aqui, eu posso interpretar o 1 como sexto grau
maior da escala e o outro, o acorde é o menor da escala, para eu cantar a mesma escala. Porque aí é uma outra intenção, lembra que é intenção? Uma outra intenção, mas é a mesma escala, que é uma intenção menor, um acorde menor. Aí, bom, se eu tenho um acorde menor, aí eu vou pular duas teclas aqui e 3 teclas aqui, né? Ok? Lembra da última aula? Olha lá, está tudo gravado, né? Agora tudo que você fizer na aula poderá ser resolvido com tudo gravado, né? Ó, Pedro, então o menor sempre vai ser 6, vai começar no 6. Eu não vou, então, eu teria que entrar no assunto da escala menor. Eu não estou entendendo vocês. Então, é assim, olha só, é assim. Qual é o seu nome? Desculpa. É Isabela. Então, Isabela, é assim. Você vai cantar a música e ele cantou. Você é algo assim, né? Aí quando acaba a música, ela pode maior. Não é isso? Agora a sua música é a mesma escala, mas ela é aqui, ó. Ele deve começar naquela música e a outra ali. Mais ou menos isso, não é isso? Acabou aqui, né, a música, não? Acabou o discurso, né, musical? Ele não acaba aqui. Meu amor. Essa outra nota que você fez, a última. Então eu faço ele. É o sexto grau. Da mesma escala aqui, ó. Só que aqui acaba o acorde menor. Em vez de acabar maior, assim, não. Eu acabo com o menor. A outra intenção, menor. Lembra do menor, né? Porque a intenção menor, mais fechadinho, mais. E é uma música triste, né? Música declarativa. Não, mas sabe o que é? Mas não é triste. É uma música. É como se fosse um discurso dito íntimo entre duas pessoas. Então é um discurso menor no sentido de ser um discurso mais sutil. O maior é meio. Você consegue tocar no maior essa música? Fica bem ruim, né? Se você for tocar maior, né? Não dá. Fazer melodia. Nossa, Miriam, parece. Não dá pra mudar. Você mudaria. Você não dá pra transformar. Não dá pra transformar essa melodia em maior. É mais fácil você pegar uma música maior e transformar em menor. Uma música menor e transformar em maior é bem complicado. Mas mudaria toda a intenção da música. Você é assim. Você sabe, você tem que ter uma outra intenção, né? Você tem que colocar você é assim, sonho pra mim. Sabe, uma outra coisa, né? Você é assim, sonho pra mim. Não dá. Deixa eu melhor de novo, né? Tem que ser outro acorde aqui também. Né? Porque aí eu mudaria poucas funções. Enfim, eu quero dizer o seguinte. Para você cantar afinado, você tem que cantar no tom. Para cantar no tom, você tem que cantar na escala. E qual que é a escala? A escala é essa. Você... Aí como é que você sabe que você está cantando as notas certas? Você vai cantar isso aqui, ó. Opa, sobe. Não é isso? Deixa eu ver no 000. Você achou o tom de lá e depois eu faço escrevendo menor. Como? Porque você depois eu Eu achei a escala. Tom, né?
eu só estou dando uma regra hoje dos tons menores. Então é o seguinte, ó, eu achei a escala. Não é o acorde maior que termina o discurso, é o acorde menor. Se é um acorde menor, qual é o acorde menor que é? É o sexto grau da escala maior. Difícil, cara. Hein? Difícil, né? Mas aí... Assim, sabe por quê? Assim, de repente se você achar o tom, Acha a escala. você acha a escala, beleza. Mas no final do discurso... Não, mas ó... Eu estou entendendo o que você está falando, mas assim, eu visualizando assim, é difícil. É difícil, né? Porque o menor, eu entendo assim, o menor não é que ele é mais difícil, ele é mais sutil. Ele não é tão escancarado como o maior. O maior você vai... Acabou, eu sei que o acorde é esse, o tom é esse, o acorde é esse. Agora o menor, quando ele vem com o acorde... E acaba aqui, fica um pouco no ar. Ele não é tão... Ele não é a coisa que... Né? Se fosse aqui, né? Aí sim, né? Acabou, ponto final. Agora aqui, é como se fosse uma reticência, né? Uma coisa que fica meio no ar. Mas é o último acorde. Né? Por exemplo, eu não posso falar uma música aqui, ó. Eu gosto de você. Hã? Não dá. Eu aqui, ó. Tá dobrando. Eu gosto de você. Percebe? Qual que é o fim do discurso? Tem que ser esse acorde aqui, até por eliminação. Né? Se você não fica tão claro, se por um lado não fica tão claro, como no caso dos acordes maiores, por eliminação, só pode ser esse. Tá? Então esse acorde é o acorde que vai ser a base, vai ser o tom da música. Tá? Mas no caso vai ser o sexto porque é um acorde menor. Agora é o seguinte, vamos voltar lá. O que eu preciso saber para cantar bem direito, para melhorar minha performance musical e para eu entender melhor a música? Eu tenho que saber a escala. Se você não souber pegar, olha só, as boas notícias então. A boa notícia é, se você vai pegar, por exemplo, essa música no Cifra Club, né? Ou até no playback, às vezes o playback, o karaokê, ele fala assim, ó, para a infância, tom, faça muito menor. Né? Eu sei qual é o tom da música, eu sei qual é a escala. Entendeu? E a escala é relativamente fácil de se tocar. Aplicando a regra. A escala do lado. Vem aqui então. Senta aqui. Começa a fazer a escala. E o lá tem 3 sisteminhas, né? Isso. Só a última nota que é essa vai estar certo. Não, pera, mas por que isso? Eu pensei que você ia fazer tipo um lado. Não, pera, isso não. Ah, o acorde? Pensei que você ia. Não, pode ser. Mas não Pode tem nada a ser. ver, né? Não, porque essa música é menor. Aí você pegou aqui? Faz do lado. Só que em vez de tocar esse antes, pronto. Você é ruim pra cantar nesse lugar. Você é assim, o cara é marido, senão. É a mulher que canta, acho que faz isso. Não, ele canta justo, ele canta aqui. Você é assim. Ele faz a voz bem grave. Agora você vai cantar, né? Você vai cantar. Você é assim, é tudo pra mim. Então, assim, o cantor falou pra ele, o problema do cantor é sempre o intervalo, cantar o intervalo correto, e é por isso que é importante saber a escala. Porque é importante que você cante assim. Você é assim. Não, você é assim. Essa é a primeira nota, né?
não atrapalha muito, ou não é algo que as pessoas vão notar de cara. Mas se você eventualmente gravar qualquer coisa, entendeu? Vai sair, vai ficar feio. É nítido. Quando você não tem as notas muito bem colocadas, e as notas muito bem colocadas são as notas da escala. Eu não entendi. Você entendeu a música aqui? A escala. Por que é assim? Porque é uma forma, né? Tipo, por exemplo, ó, a primeira nota que eu lá, toca a outra nota. Você não pulou essa. É porque eu pulo essa? Porque é o discurso tonal da escala maior. Se a gente fosse, por exemplo, criado uma música oriental, uma música iraniana, né? A escala de referência não seria necessariamente a escala maior. E esses intervalos também não seriam necessariamente esses. Porque a educação do ouvido não seria em função dessa escala. Então essa escala é o quê? Ela é um molde já está pré-estabelecido e pré-estabelecido culturalmente. Já existe uma música antes da gente chegar e a música já estava em cima desses intervalos. Eu só estou declarando, são esses intervalos mesmo que a gente já tem de ouvido. Né? Todas essas músicas que a gente ouve, aquela que eu estou, eventualmente outras, elas já estão em cima dessa fórmula. Eu só estou reafirmando a fórmula para a gente cantar direito a fórmula. Poderia ser outra? Poderia, mas aí teria uma outra música com outro característica. Não tem essa? Não, é porque aqui, ó. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, do sexto grau, eu tenho que pular um tom. Então tem que pular essa nota, tá vendo? Agora eu não posso pular, do sétimo. Ok? Essa escala é de quê? Escala do Lá maior. Não, mas olha só. Agora canta a música. Canta a música. Essa? Você é assim. Então, você é assim. Eu sonho pra mim. Enquanto não te vejo. Isso. Penso em você. Desde amanhecer. Até o meu momento. Eu gosto de você. Isso, né? Gosto de ficar com você. Ó, Meu rei, aqui é o Blue Note, né? Podia ser. com você. Podia ser. Ou até isso aqui, ó, que você fez. O que eu fiz? Eu não sei. Então, vamos ver qual que você fez, então. Né? Não, porque assim as duas estariam erradas. Nenhuma das duas seria errada. As duas seriam certas, né? Mas é legal saber o que você está fazendo, né? O que você faz. Epa. Beleza. Então, essa foi a Blue Note. Então, essa escapada é uma Blue Note, né? Que eu falei ainda na música. Você poderia pôr um Blue Note, né? Uma escapada, né? Mas é legal você saber que é uma escapada, porque você pode cantar duas maneiras. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Ou, né? Aqui seria dentro da escala. Fica com você. Aí faz com você. Fica com você. Não é isso que é isso? Nem sei. Né? Então, isso não está errado. Ele percebeu, eu nem percebi. Então, o legal é você fazer qualquer uma das duas, mas sabendo que eu estou dizendo. Quando começou também, ela começou meio assim, né? Então, olha só interessante, porque não é questão de desafinar, ninguém quer desafinado, é só questão de ter um pouco mais de consciência na escala. Não precisa nem cantar a escala. Igual Consciência tonal. ela Consciência tonal. envolveu rapidão. Vai a sua lá que você falou, pela dos dois Deus. É que ela não me contou, nem sei. Lá. Lá. Cada uma. Não, eu não sei o que
tom que tá, né? Acho que é. Não tem como ver. Dá. E aí, vamos ser uma parte, vamos ver a música. Não é difícil cantar. Ó, é difícil, sabe o que é difícil das músicas do Jobim? E é valsa, né? Não, mas sabe o que é difícil? Sabe o que é difícil? As músicas do Tom Jobim não é difícil necessariamente cantar, porque até ele canta as músicas dele, né? Assim, pô, ele canta, ele não é necessariamente um cantor, ele canta depois de tomar meio litro de uísque. Eu tenho shows assim, que ele tá com uma garrafinha assim pela metade, né? Então tudo bem. Ele não está cantando com vozeirão, mas ele canta, os graus estão afinadinhos, estão ali, né? Todo mundo ali os graus, né? Então o que acontece? O Tom Jobim, o refino do discurso não é melódico, o refino é sempre harmônico. Né? Então tem um samba de uma nota só. Uma nota só na melodia. Quer dizer, não a música inteira, mas boa parte. Só que aí os acordes fazem o discurso com que aquela nota soe dentro de um contexto diferente. Né? Então, mas a tônica do Jobim é sempre harmônica, assim, né? O refino é sempre harmônico e não tão melódico. Então, para cantar, eu acho difícil. Eu acho difícil tocar. Qual que é o nome dessa música? Rezando os olhos teus. Eu acho que é no início, não é não? Pode ser os dois. Eu acho também. Que versão que você ouviu? Tem a Miúcha, Então, tem ela, tem uma mulher e. A mulher e o homem, É a eu do vi uma Miúcha. novela. Clica qualquer uma que a gente vê esse até. Nossa, Eu não vou fazer isso aqui no teclado. Ah, então vamos embora. Só para entrar um tom, tá? É a série mesmo. Tá bom, então vamos pegar o tom disso, né? Era maior, né? É lá maior também. Ah, tá aqui, ó. Muita calma nessa hora. É você, ó.
pelo menos ouvir, não, assim, claro, tem que ouvir a música. Né? Agora conhecer, quando Você pode conhecer... tentar fazer uma base, mas você não vai tocar perfeito. Fazer uma Não, base, só claro, cantar eu não estou tocando perfeito, assim. Ah, não, perfeito mas tá seria, ótimo. perfeito Tá seria, perfeito seria assim, o arranjo do Tom Jobim, né? O arranjo como ele toca. Não, mas é perfeito caso. É, que é o professor aí. Não, olha só, entendi a dúvida. Mas aqui, o que o perfeito... É igualmente o que ele faz. Isso, eu não estou fazendo o arranjo com os dedinhos. Quando ele abre o acorde certinho, eu não estou fazendo isso. Eu estou colocando claro. Você está acompanhando a pessoa. Eu estou fazendo um discurso tonal. E o discurso tem certas regras que, se você seguir, né, mesmo que você tenha essas regras de ouvido, sempre dá certo. Entendeu? É isso que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês peguem as regras principais, o que é mais determinante para cantar no tom e para harmonizar, ou seja, você acompanhar tocando os acordes. Se vocês pegarem isso, vocês não podem, por exemplo, eu vou cantar tua música. Eu posso tocar os acordes, eu pego lá cifras, eu posso tocar os acordes, ó, o acorde maior é assim, sabe? Pá, né? Aí eu vou comigo. Mas assim, porque você estava tocando com a mão direita, que é cantado. Não, mas é assim mesmo ou não atrapalha? Não entendi muito minha pergunta. Atrapalha o quê? Por exemplo, no mistura, assim, por cantar exatamente igual assim, ou é certo, é assim mesmo que fazer? Ah, não, o fato de tirar a melodia, você tem que sentar, não. Então você tem que se essa pergunta é assim. É se o cara tem que sentar e tirar a melodia, tirar a harmonia junto e tocar aquilo que eu estou tocando aqui, é isso? Não. Não é necessário. Não. Você, dá para ser mais simples. Dá para ser mais simples. O objetivo aqui do curso é que vocês tenham pelo menos a facilidade de fazer isso aqui, né? Achar o tom, pelo menos. E a escala. Ó, tem tudo uma coisa melhor. Entendeu? Aí dá. Aí eu vou pro Mi. Aí eu vou pular. Aquilo que eu expliquei aqui, ó, que montar os acordes maiores e menores já permite que a gente toque a música e cante, né? O que você tocou aí? Ó, Ré maior, Mi menor. Tudo isso por causa disso daqui, né? Ó, desse negócio que você, né? De onde eu tirei tudo isso? Não, não. De onde eu tirei tudo isso? De onde eu tirei tudo isso? Eu tirei Do tom que do você tom, achou. que é o quê? Uma escala. Ah, tá. Então foi por causa da escala, realmente, porque aí na escala você tem você pode ter o Lá, o Sol, Isso. Fá, né? Não sei. Dó sustenido. Dó sustenido, Ré. o Ré, o Mi. Mi, o Fá Dó sustenido, sustenido. Sol sustenido e Lá. Ah, E agora, você não pode tomar o errado se você sabe exatamente o que está na escala. Não tem como Então, botar mas na escuta só, mas tem uma ordem aí, tem uma regra. Faz de conta que nem os saltos que faz, né? Mas aí a primeira aula você não pegou. Qual? Olha só, para amarrar tudo que eu falei até agora, né? Para não ficar um discurso, mas você está fazendo negócio e você explicou. Ó, é assim. Na primeira aula que você montava, você também que montava. Eu falei o seguinte, falei para os alunos assim, ó, para você, tudo isso que eu estou falando dar certo, primeiro, você tem que cantar as notas e ter o equivalente do instrumento. Então vamos supor, eu canto aqui, pá, que é a primeira nota da música, né? Aí eu vou achar essa nota no teclado, pá, não é? Pá. Quando eu achar essa nota, que é essa, se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir achar a escala. Se eu não conseguir achar a escala, eu não acho os acordes e eu não consigo fazer o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Então, como. Tem que pegar primeiro. Primeiro, ó, é achar o som.
a ponto de achar. Por isso que aqui a aula é para cantores com algum manejo já, para pelo menos saber se está cantando a nota que você ouviu, a mesma nota, né? Porque você ouviu eu ouvi isso daqui. Então, o primeiro ponto é esse. Tem música que começa com outra nota sem ser o tom da própria música. Você não começa no tom. Aí, por exemplo, se caso foi isso, aí você acha que ao lado, na verdade, não é o tom. Um pouquinho. Por exemplo, tem um lá. Só que tem todas essas notas. Vamos dizer que comece com essa. Tá, entendi. Porque o lá é... Isso, aí começa uma Mas olha só, o exemplo do Tom Jobim, o Tom Jobim, agora eu vou falar teoriquez, né? Fazer uma análise teórica do Tom Jobim. O Tom Jobim, por exemplo, a música é lá, né? Ah, não, desculpa. Isso aí é, não é? É ré mesmo, desculpa, a música é ré. Então, o Tom Jobim, ele nunca começa música nenhuma no tom, com a melodia no tom da música. Por exemplo, a música é em ré, né? Ele não vai começar com ré, ele vai começar com sexto grau, está começando si. Né? Você não vai pegar nenhuma música que o Jobim começa. Vamos dizer que eu não sei. Eu sei a música, mas eu nem sei. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora, nesse estágio do curso? Nesse estágio do curso, como é que você vai aplicar o que eu estou ensinando? Que essa é a dúvida fundamental. Você não vai pegar tudo de ouvido. Você vai para o Cifra Club e ver lá como é que eu canto essa música. Mas você aprende a cantar. Não dá. Você vai ter a letra da música, né? Ou qualquer coisa assim na internet. Vai ter o quê? A letra da música com os acordes em cima. Aí você vai ter que cantar aquela música com os acordes ali. Não dá. Aí você vai no Cifra Club e muda o tom. Isso tem esse recurso. Não precisa nesse ponto, não dá. Vocês não tem condições ainda de fazer o que eu estou fazendo. Eu estou tirando a música de ouvido e estou tocando. Tá? Não, eu quero que pelo menos vocês saibam que o discurso musical, como vocês estão tocando, está numa escala. Lá no Cifra Club vai ter lá, olha, o tom da... Espero que o cara que tenha colocado no Cifra Club tenha acertado. Então, o tom dessa música então você vai no teclado, olha só que eu vou fazer até agora. Dá para fazer até agora. Eu vi lá no Cifra Club, tem os acordes que eu posso colocar, pode maior e menor. Mas tem a sétima, não sei o que, esquece, só vê se é maior e menor. Porque o acorde ele pode ter mais intervalos. Né? Ele pode ter aqui um ré, Isso. Não, um ré com sétima maior. Que é o caso aqui, né? Você vai lá ver, ela acorde com um 7 em Mi maiúsculo. Se eu tocar só um ré, já dá certo. É igual a eu faço. Isso, então por isso que eu não estou tocando. Estou tocando só o ré. Então isso aqui que eu estou fazendo já dá para fazer. E dá para principalmente, o que é o principal, eu quero que todos os cantores aqui da escola do Canto Brasil façam isso aqui, ó. Para não ficar mal apaixonado. Nota menor. Não. Entendeu? As notas têm que ficar bem claras, para não ficar uma coisa agitada. Quanto tempo era para chegar nesse estágio? Não é estágio. Quantas músicas você está disposto a fazer esse trabalho? Então você pega uma música e faz isso daqui, é um baita no treino, né? Eu acredito que se você não pegar outra música para cantar, assim, fica mais fácil. Isso aqui não é bagagem, que você vai ter como. É um Matrix. Você assistiu Matrix?
lista do elevador do carro. Não é assim? Não é assim. Como é que se desenvolve isso? É treinando uma música do seu repertório por vez. Que você já conhece. Não, que você queira cantar. Não, você tem que cantar a área número 5 de Bach, porque senão eu não vou dar nota para você. Não, porque senão você não é cantora. A gente não vai ter essa prerrogativa. A gente não vai ter essa prerrogativa. Né? E agora você vai estudar, você vai analisar, não fica ninguém na escola. Vai se ferrar você. Entendeu? Então o que você faz? Você vai usar essas ferramentas para aprimorar o que você quer fazer. Uma ferramenta para você usar. Né? Senão você vai ter lá, eu te dou aqui um kit de ferramentas para você fazer uma porta. Mas não precisa fazer porta em casa, já está tudo lá. Então não serve para nada. Eu te dou um kit de ferramentas que você não vai usar. A minha intenção nem que seja uma chave de fenda isso aqui, entendeu? É só uma ferramentazinha. Mas que você use a ferramentazinha. Então, o que é por enquanto a ferramentazinha? É tocar uma escala. Antes, é cantar uma nota e tocar a mesma nota. Conseguiu fazer isso? Já desenvolveu o ouvido pra caramba. Né? Por exemplo, uma pessoa que não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe nada. Melhor. Ela tem que entender o que está dentro e o que está fora, né? Vamos dizer aqui, sol. Ela tem que identificar, não é? Como que ela vai identificar o que está na escala? Eu entendi. Mas aí tem a fórmula, né? Tem a fórmula. Tem a fórmula. Olha esse daí que ela fez aí. Pode ser quando eu olhei ou não? Tá muito fora. Pode. Nossa, eu já sabia a música de Mas olha só, isso daqui, todo mundo, mesmo o cara, por quê? Porque todo mundo, mesmo o cara que nunca viu um piano, violão, nunca viu instrumento nenhum, mas se já ouviu música, já tentou cantar qualquer coisa, já tem essa escala do ouvido, já dá. Isso daqui, você já tem isso no ouvido, entendeu? Por isso que facilita. O que eu quero acessar agora é a concepção, tá? A percepção, um pouquinho também, mas a concepção, ou seja, eu sei o que eu tenho no ouvido, eu consigo tocar o que eu tenho no ouvido, mesmo que seja uma nota. Então, consigo cantar essa nota? Consigo. Dó, ainda dó nada, estou cantando qualquer nota. Dó, pronto, já fiz o exercício de concepção. Aí eu faço outro. Dó, achei, agora eu faço outro. Dó, achei outro. Então agora eu fico craque nisso. Quando eu fico craque nisso, eu já estou ouvindo o quê? Da minha escala. Tá? Eu já estou treinando o quê? Esse exercício. Olha, já consigo perceber um som. Então esse som vai ser na minha escala. Se eu percebo na escala, vamos supor que fosse aqui. Dó. Quem que é o 2? Eu tenho que pular uma tecla. Quem que é o 3? Eu tenho que pular uma tecla. Quem que é o 4? Não pulo tecla nenhuma. Entendeu? 5, por uma tecla. 6, por uma tecla. 7, por uma tecla. 1, não pulo tecla nenhuma. Pronto, achei uma escala aqui, Opa. Ok? Peguei toda a partir de um som, eu consegui cantar e tocar. Aí eu apliquei uma fórmula. Entenderam como é que funciona? Mais ou menos aqui? Isso já era o suficiente para quê? Para cantar uma escala. Mas eu não sei de ouvido reconhecer qual é a escala que o cara está cantando numa rádio, no som. Não tem importância. Então, por enquanto, o que a gente vai fazer? Já lá no Central Clube, vamos ver, olha, você tem cola. Aí o que você faz? O tom é lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que a escala é lá. Aqui na escala, o 1, a partir do lá eu vou aplicando a escala, vou tomando de acordo com a regrinha. É Mi bemol. Aplico a mesma escala. Aí quando eu vou cantar, eu parto do tom. Eu sei que as notas são essas notas aqui. E o que eu faço? Eu preciso saber tocar a melodia, né? Por exemplo. Tem que ter algum treininho, né? Para tocar no ritmo, no ritmo, com cedinhas. Não precisa. Então é só cantar isso aqui,
escala. Eu consigo ficar exercendo a escala de maneira que eu nunca canto fora do tom. Porque eu introjetei. Na hora que eu introjetei a escala, é uma música, uma música, que eu não canto fora do tom. Agora eu vou fazer isso com outra música. Aí são duas músicas que eu não canto fora do tom. Então, agora você não canta nada fora do tom. Você vai até essa olha, esse tom pra mim não dá pra cantar, porque eu vou ter que forçar a voz. Vamos mudar o tom? Legal. Aí você muda o tom, aí eu não canto fora do tom, aí tá no meu tom. Aqui eu canto certinho, porque é a mesma bendita escala. Entenderam? Olha, o ponto que tá. Claro, vocês vão desenvolvendo, e aí é a hora de teoria, vocês vão desenvolvendo o ouvido, assim. Uma hora vocês, ouvindo a música, vocês já cantam a escala. Aí outra música, né? Você. A mesma escala, tá vendo? Você. Comecei a ganhar também, tá vendo? Que horas são? Passou. Então, por hoje é só, tá, gente? Vamos na próxima. Até a próxima. Até a próxima.